Não é Genita, é Futura, né? Ah, O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em uma sala. Ao fundo, há móveis antigos e quadros decorando as paredes. muito boa noite a todos. Eu tentei pegar eles sem querer, mas eles são muito mais ligados que os escritores convencionais, então não adiantou, eu já estava acompanhando a numeraçãozinha aí de chegar. Boa noite a Não, é que todos eu que vi a estão. entrevista da Silvana, e eu vi que você pegou ela de jeito, né? Mas nenhum até agora falou palavrão, que é meu desejo, assim, entendeu? Secreto de falar uma bobagem na entrada, aquela coisa toda. Olha, não pede que eu falo, hein? Você sabe que minhas músicas são cheias de palavrões, né? Gente, muito boa noite para quem está nos assistindo agora. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois dessa live que for ao ar. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos fisicamente. E, aliás, o Tony e Malu, a gente tem que começar a contabilizar assim, né? 34 fisicamente e um ano digital. Já tem que começar a fazer. Agora que me deu essa sacada aqui na hora de falar, né? Esse Mas que mundo que legal que nos você está conseguindo fazer no digital, né? Estou conseguindo. Um grande Por que feito. isso, Tony? Porque o Sempre um Papo, há uns 25 anos, a gente gravava os eventos presenciais e os depositava aí, nessa plataforma que as pessoas estão assistindo, que é o YouTube. Também transmitia ao vivo pelo Face e o Twitter. Face e o Instagram. Verdade. Agora a gente está conseguindo transmitir pelas três plataformas, inclusive. Quem está nos assistindo nas outras plataformas, por favor, vai no YouTube e se cadastre, registre, dá um like, aquela coisa toda que é necessário para dar mais visibilidade para o canal no YouTube. A gente já tem 80 mil e eu acredito que até o final do ano a gente chega a 100 mil pessoas inscritas por aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada a você pelo convite. É uma alegria muito especial colocar esses dois juntos, não só pelo que o Tony já rodou um bocado de lugares comigo por esse país, né, Tony? A É gente foi verdade. fisicamente aí em Araxá, Rio, São Paulo e um monte de lugares fazendo Sempre um Papo. E a Malu também, naquela histórica presença no Sempre um Papo, o qual ela estava nos bastidores e nós arrancamos ela dos bastidores para falar um trechozinho do livro. Qual era o BR-162, não foi, Tony? BR-163, isso aí. BR-163, exatamente. Ela mandou muito bem, me lembro muito bem. Então, desde aquela época, eu fiquei, assim, matutando que, independente dessa coisa de carreiras separadas que vocês sempre tiveram, a literatura, a leitura e o livro os unia. Não só pela trajetória que o Tony tem além de escritor, por exemplo, no Afiando a Língua, como com relação a Malu, é muito simples. Eu tenho que a base, o chão do ator é a leitura e a literatura. Não tem outro, não tem outra referência. Claro que tem outras técnicas de dramatúrgicas, etc. Mas o chão é a literatura. Então, acho que eu queria começar assim, pela Malu. Qual é o chão do ator? A literatura, sem dúvida. A atriz Malu Mader está sentada em um sofá em uma ampla sala. Ao fundo, uma estante cobre toda a parede com diversos livros em todas as prateleiras. Que a literatura já nos proporcionou de alegria, de prazer, mas, claro, que eu fico pensando assim, o que me trouxe até aqui, de que forma a literatura me trouxe até aqui, onde eu estou hoje. E eu acho que eu certamente sou atriz também por causa dos livros que eu li, das histórias que me impressionavam e a vontade de levar essas histórias para as outras pessoas. Isso era um grande impulso. E também de me projetar nas personagens, de entrar em outro universo, a vontade de ter uma vida assim ligada ao mundo da imaginação, da invenção, do universo que não existe e passa a existir, né? Então, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que eu me lembro é Maria Clara Machado, com certeza, porque o meu pai me levava muito ao teatro. Então, a dramaturgia ela teve muito presente assim nesse mundo da literatura para mim desde o começo. E eu acho a Maria Clara realmente uma coisa assim fora do normal, tudo que ela inventou ali, aquele universo, daqueles personagens e tal. Não à toa fui parar no tablado logo de cara. Mas uma outra pessoa que teve muito no princípio assim do meu amor pela literatura, porque na época que eu era pequena, os meus irmãos eram mais velhos que eu, bem mais velhos, saíam muito, meus pais e os meus irmãos, e eu ficava muito sozinha. E sempre amei também ver televisão, na época também muitos filmes clássicos e tal.
E eu não fazia muita distinção assim da alta literatura, da considerada e da dramaturgia que eu assistia nos filmes clássicos e nas novelas, nas séries. Mas tinha uma hora que a televisão começava a chiar e não tinha celular, não tinha internet. Então, a minha casa nem era uma casa de muitos livros, não. Era uma casa mais de música e mais de televisão, de cinema e tal. Mas tinha uma hora que só sobravam os livros ali. Eu ficava ouvindo música, dançando, pulando na sala. E ali eu me lembro muito claramente que tinha uma coleção do Jorge Amado que está ali em cima. Ontem eu olhando aqui a estante vi a coleção e eu mergulhei no Jorge Amado e realmente foi uma paixão assim na minha vida. E não à toa, o que me levou a querer de fato ser atriz, a imaginar que aquilo era possível, que aquele sonho era possível, foi assistir a adaptação do Capitães da Areia, que era um livro que eu amava muito. E também, assim, a Gabriela na televisão tinha uma força muito grande. De alguma forma, eu acho que eu conheci o Brasil, né? Assim, esse Brasil mais simbólico e tal, por causa do Jorge Amado e da Maria Clara Machado, nessa questão aí da infância. Meu pai me levando ao teatro e estreiei no tablado com uma adaptação também, mas aí do Monteiro Lobato, que também estava presente. Você vê como nada é à toa, né? Ô, Tony, falando então dessa transversal, como eu fiz a primeira pergunta para a Malu, da música, como é que se desenhou para você essa transversal para a literatura? Antes, Afonso, eu queria dizer aqui a todos que amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu preciso falar isso porque Carlos Drummond está presente aqui junto com a gente hoje. Você está na casa onde ele viveu, em Itabira, e eu acho que isso deixa sempre um papo muito especial. É bom que todo mundo saiba que a gente está nessa vibe sob a inspiração desse grande poeta brasileiro, né? O músico e escritor Tony Bellotto está sentado em uma sala com pouca iluminação. Ao fundo, há uma estante com livros. Esqueci de fazer a abertura. Aí vai o Tony e faz a abertura que eu deveria ter feito ao Tony. Muito obrigado, gente. Eu estou aqui em Itabira, fazendo sempre um papo em Itabira. Saí lá de Belo Horizonte e vim para cá, porque eu sempre um papo... Quando ele encarna, quando encarna uma ideia que eu tenho, que é de fazer com muito carinho, não só o Sempre um Papo aqui em Itabira, como também o primeiro festival literário de Itabira, me fez ter esse desejo de estar aqui corporeamente, não só virtualmente, quando é a moda de todo mundo. Tudo isso porque o Instituto Cultural Vale topou fazer essa empreitada comigo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que eu tive a sorte de ter um amigo de vida inteira, que é o Marco Antônio Lage, um jornalista que ganhou as eleições aqui agora. Então, eu tenho esses dois bons motivos para estar aqui. Então, impregnado, absolutamente impregnado, acho que mais impregnado impossível, da alma de Drummond, eu agradeço a abertura do Tony Bellotto. Não foi... Não foi aproveitando, Afonso e Tony, a abertura do Tony aí, aconteceu uma coisa curiosa. No começo da pandemia, quando a gente foi, né, completamente surpreendido e ficou ali entristecido e assustado e não sabia o que vinha pela frente, eu acho que todo mundo ficou com uma tristeza assim diferente, né? Que é uma tristeza que não é só nossa, que é de todo mundo e que acaba tomando conta, né? Mesmo muita gente com problemas de depressão, muita gente com saúde mental abalada. E aí me vinha toda hora na cabeça essa coisa do sentimento do mundo. E eu, na época, sei lá, me deu um branco. Eu falei, de onde é mesmo o sentimento do mundo? E daí eu fui, claro, do Drummond, né? E aí, antes da gente começar o programa,
e esses dias que antecederam, a gente ficou muito em contato, assim, de novo com o Drummond e muito muito apaixonado, muito pirado, assim, com a obra dele. A gente ficou lendo junto poesia, aproveitando que era Dia dos Namorados, que ele tem um monte de poesias lindas de amor. Acabei lendo também com os meus filhos, que estava, né, com o livro perto, assim, a gente leu algumas juntos. Então foi bem legal ter esse contato. E aí a gente ficou, assim, particularmente apaixonado por essa poesia, O Sentimento do Mundo, que é um livro dele exatamente num período que ele escreveu, depois a gente foi ler, muito, assim, abatido, né, pela guerra. Foi um livro escrito meio pós-guerra, assim. E e aí tinha também o poema de Itabira, que é muito legal. Eu acho que a gente tem muito a falar, então não vai dar, mas aconselho a todos. Não, não, não. Não, não, peraí, nós vamos chegar lá. Agora eu tenho que fazer novamente a pergunta para o Tony, que ele fez a minha parte. Obrigado, Tony, desculpa aí. O que você perguntou mesmo? Voltando à questão da tangência. Onde é que a literatura tangenciou essa carreira de músico que você foi? Hoje, inclusive, não é impossível apresentar o Tony como músico apenas. Não é, Malu? Não tem mais. Com certeza. Um escritor consagrado, 10 romances. São 10, não são, Tony? Não, são. Falei sem querer, mas acertei. 10 romances publicados. Agora, na Amazon Prime, uma beleza de adaptação do seu mais recente romance, o Dom. Quer dizer, fala um pouquinho, como é que essa coisa te atravessou? Olha, Afonso, as coisas começaram juntas, sabe? É muito interessante isso, porque quando eu tinha ali uns 9, 10 anos, eu tanto queria ser um guitarrista de rock, muito influenciado pela figura do Jimi Hendrix, pelo rock que eu ouvia, Stones, Beatles, Roberto Carlos, mas sempre tive, desde criança, sempre fui um leitor voraz, né, de livro, bula de remédio, caixa de sucrilhos, o que me caía pela frente eu gostava de ler. E sempre tive uma curiosidade por quem escrevia as histórias. Então, a figura do escritor me inspirava, me intrigava tanto quanto a do guitarrista, sabe? E então foram desejos assim de expressão artística que nasceram juntos. Agora, claro, a música chegou primeiro, a música é mais sensorial, aconteceu mais rápido, e teve um momento da minha vida em que eu tive que dizer, pô, você sempre quis ser um escritor, então agora você vai ter que se tornar um escritor. E é muito interessante que esse é um momento em que a paixão minha e da Malu está muito solidificada, e ela ficou grávida do nosso primeiro filho, João. E foi durante esse período que eu decidi me tornar um escritor de verdade e escrevi meu primeiro romance, O Bellini e a Esfinge. E a Malu, desde o início, sempre me ajudou de todas as maneiras possíveis. Eu estou falando isso porque é legal para vocês verem o nível da nossa parceria, né? Eu sempre fui um escritor muito romântico, assim, então eu estou falando do início dos anos 90, mas eu estava escrevendo numa máquina de escrever, porque a minha fantasia de escritores é aquela, os escritores escrevem em máquinas de escrever. E um dia a Malu chegou para mim e falou, cara, você está sofrendo aí, amassando papel, trocando aquela fita de tinta, aquele negócio difícil. Ela falou, cara, você tem que escrever no computador. Daí ela me deu um laptop. Aí eu comecei a escrever o Bellini, tudo que eu tinha feito na máquina de escrever, passei para o laptop, me facilitou muito a vida. E a Malu, desde então, é sempre a minha primeira leitora. E a Malu tem um talento que as pessoas não conhecem, né? Muito grande para ser uma editora. A Malu poderia ser uma grande editora de livros, porque essa vivência dela da dramaturgia, ela tem um conhecimento de literatura, ela tem aquele ouvido para diálogos, né? Ela me ajuda muito nos diálogos e tudo. Então, foi assim que começou. As duas paixões, música e literatura, começaram juntas, mas a realização da literatura chegou um pouco depois. Porque, inclusive, eu acho que é preciso, na maioria dos casos, ou pelo menos no meu, com certeza, uma certa maturidade para escrever. Alô, agora eu quero que você fale um pouquinho disso, dessa troca que a literatura integrou. Logo que eu conheci o Tony, eu fui na casa dos pais dele, tal, e a casa dos pais dele era repleta de estantes, assim, não tinha parede nenhuma vaga, só livro. Eles, né, professores, e todos apaixonados também pela literatura, a família toda, minha cunhada também. Eu me lembro que tinha um corredorzinho, assim, um corredor que o corredor era repleto só de Simenon, assim, só.
Era tudo, eram várias coleções. E logo que a gente começou a paquerar, a gente foi à praia um dia aqui no Rio e ele estava com um livro chamado Jardim do Éden. Eu falei, cara, que incrível, fiquei muito atraída por aquilo, um roqueiro leitor, trouxe o livro para a praia, achei bem interessante aquilo, ainda Jardim do Éden, né? Muito sugestivo e tal. E aí eu fiquei já muito assim enfeitiçada. Ele foi malandro levar aquele livro para a praia. Mas então, eu achei aquilo muito legal e realmente sempre me encantou que ele gostasse muito de ler, que fosse um cara assim que a gente tinha gostos parecidos e tal. Você lembra que a Nélida mandou no nosso grupo todo dia dizendo que a pessoa que gosta de ler é muito sexy? Eu vi. Eu acho que ainda nem estava no grupo, mas eu acho que o Tony me mostrou que umas mensagens mais legais, assim, ele, olha que legal que a Nélida falou aqui e tal. Eu acho que eu vi essa mensagem, sim. Mas então, e aí, quando a gente foi quando o Tony resolveu escrever, isso foi um momento muito legal, porque me impressionou muito, porque eu sempre gosto muito, eu quero isso, eu quero aquilo, sou caótica e não faço nada. Mas ele falou assim, eu quero escrever um livro, eu vou escrever, porque ele encontrou um cara que tinha conhecido ele quando garoto, que falou para ele, pô, você nunca escreveu nada? Pô, você devia escrever, você escrevia bem, você deu aquela estimulada, bateu aquela luz, e ele começou a escrever e escreveu um livro. Rapidamente, que foi o Belina Esfinge o primeiro, eu fiquei muito impressionada com aquilo. A pessoa fala, vou escrever, e escreve, e senta, e sai um livro, e edita, né, e publica na Companhia das Letras. E foi bem nessa hora que foi a primeira vez que a gente parou de trabalhar. Desde os 16 anos eu trabalhava, como eu fiquei grávida, a gente deu um breakzinho, foi morar em Nova York, eu fazia um curso de roteiro lá, na New School, e ele fazia um curso de slide guitar, né, que é aquele vidro que bota no dedo, tal, que eu adoro aquele som tipo do Ry Cooder e tal. E foi a única vez que a gente ficou assim mesmo, sem fazer nada, só curtindo, ele já com o livro pronto, e dali foi emendando um livro no outro, e eu ficava, gente, que pegou um pique mesmo, eu ficava muito impressionada assim com a disciplina, com a perseverança também de escrever nos intervalos dos shows e tal, eu ficava maravilhada com aquilo. Então, tem também, assim, na nossa relação também... Eu não resisto à pergunta. Ele é daqueles escritores que nem Zé Ramos, chato, escondido para escrever, não dá bola para ninguém? Como é que é? Conta aí, Malu. Cara, é impossível para uma pessoa casada comigo ficar escondida, porque a minha família invade geral e ele teve que... Gostando de mim e eu gostando dele, a gente tem que dar uma equalizada nisso aí, né? Tem que ir em direção ao outro, porque é impossível. Na minha casa toda semana tem um aniversário. Eu não sei como ele conseguiu escrever sendo casado comigo, realmente, coitado. Coitado. Mas ele não é chato, não. Ele é muito, assim, quando com os filhos, sempre muito presente. E a minha mãe... quando era viva, ela perdeu a mãe com 2 anos, ela falava assim, se eu tivesse que escolher uma mãe, sabe quem eu escolheria? Aí eu ficava toda achando que era eu, o Tony, eu escolheria o Tony. Então, quer dizer, não tem erro, ele está muito presente na vida dos filhos. A literatura, ele não ficou aquele cara assim que ninguém chega nele. Aliás, queria aqui fazer uma menção que você perguntou do começo, da coisa da vida, do contato com a literatura. A primeira vez que eu entrei em contato assim, com o mundo dos escritores foi porque eu tinha primos, irmãos muito queridos. O tio deles era o Jorge Andrade e o tio Aloísio para gente. Então, uma vez eu fui na casa do tio Aloísio, numas férias lá em São Paulo, quando eu desci as escadas, assim, que ele escrevia num porão, num lugar muito assim, fascinante, na escada que ia para o porão, tinha fotos das peças dele, da Moratória, com a Fernanda Montenegro, foto dos Ossos do Barão, que era uma novela que eu adorava, e a máquina dele de escrever tinha um vitral colorido, um ambiente muito mágico, assim, eu fiquei achando fascinada. Então, sabe, para mim, ele, o cara que escrevia as novelas e o cara que escrevia as grandes peças clássicas brasileiras aqui, ele tinha o mesmo peso, assim, tanto como teledramaturgo, que ele escrevia novelas fantásticas também, O Grito e tal, umas novelas loucas, e foi isso, assim, ele também era um cara muito próximo dos filhos, um tio muito carinhoso, então eu tenho simpatia pelo mundo dos escritores. Fala, Tony. Afonso, você estava falando essa história aí
do Zé Rubem, né? Do Rubem Fonseca. Eu sou muito amigo do filho dele, o Zé Henrique, e o Zé Henrique sempre conta para mim, né? Eu sou muito fã do Rubem Fonseca, né? E eu fico, às vezes, de tiete ali com o Zé Henrique, tentando saber de umas histórias. E ele sempre me conta que era assim, quando o pai estava trabalhando, ele era pequeno, a mãe falou, não chega lá no escritório que teu pai está trabalhando, não vai bater na porta e tal. E eu tinha um problema que a maioria dos meus romances eu escrevi, meus filhos eram pequenos, e quando um deles batia na porta, eu não conseguia não abrir a porta e parar de escrever, né? Então, realmente, eu sou um escritor muito familiar nesse sentido. Se bem que, peraí, tem uma coisa no Tony que ele tem uma certa sorte, assim, porque eu não sei se as pessoas, se ele é tão doce, assim, ninguém chega nele. Por isso que se a mulher quer escrever, é diferente. Todo mundo, pô, posso estar no banho, posso estar dormindo, que as pessoas me acordam. Ó, chegou o cara aqui e tal. Ele não, fica todo mundo meio protegendinho, ele, sabe? Ah, ele tá lá escrevendo, tocando e tal. Tem uma aura, assim, que naturalmente ele é um protegido e eu sou uma louca desvairada, fico fazendo tudo nas coisas comezinhas do dia a dia. E aí, nesse sentido, eu ajudei ele, porque realmente eu gosto de resolver as coisinhas. Me ajudou em todos os sentidos. Quer dizer, pô, a gente está falando sem parar, né, Afonso? Só mais uma última coisa aqui, porque a Malu foi muito interessante que nessa questão da literatura, com o passar do tempo, né, eu fui escrevendo tal, e sempre muito interessado, principalmente em literatura contemporânea, nas coisas novas que estavam saindo tal. E a Malu, nesses últimos anos, ela começou a reler os clássicos assim, e de repente eu estava vendo que na minha formação de escritor, como diz a Fernandinha Torres, era um queijo suíço, era cheio de furos. Eu não tinha lido muitos clássicos. E ela passou alguns anos aqui lendo Em Busca do Tempo Perdido. Botando nisso. Ela ficou insistindo para mim, você tem que ler, tem que ler. Depois eu parei e li o Em Busca do Tempo Perdido, que é fundamental para qualquer escritor ler essa obra. Passei também uns 2 anos para ler todos aqueles livros direito. E a gente teve uma coisa muito legal que a gente fez uns anos atrás, que a gente releu os irmãos Karamazov juntos, assim, mas não juntos lendo o mesmo livro. A gente combinava, né, os capítulos que ia lendo por dia e íamos lendo ao mesmo tempo. Foi uma experiência muito interessante, né, Malu? Era meio novela, né? Tem que descobrir o assassino ali, então era legal. Não, esse livro realmente é para ler junto mesmo, assim, é para curtir essa experiência. Mas, bom, apesar de realmente estar com uma dívida com os clássicos, eu queria citar aqui 2 livros do começo do meu trabalho, que estão muito ligados assim, a trabalhos meus, e que eu não posso deixar de falar. Um deles é o 1968, né? O ano que não terminou, do Zuenir, e o Que é Isso, Companheiro, os Carbonários do Sirquis, o Que é Isso, Companheiro do meu querido Gabeira, e que foram fundamentais ali na época dos Anos Rebeldes, né? Os Anos Rebeldes, essa série é uma adaptação, de certa forma, desses livros. Não é uma adaptação, de fato, mas o Gilberto realmente usou muito esses livros ali na feitura da série. E outro dia eu pedi o livro para o Zuenir autografar o livro, e vou pedir para o Gabeira também logo, logo. Agradecer aos nossos amigos, tudo isso é uma live de amigos mesmo. Tá o Celso Adolfo, a Silvana Gontijo já entrou, Milena, Dudu, Luiz Fernando Imediato presente, Chico Mendonça, o pessoal do nosso grupo todo, Maria Dina, priminha Portinari, querida, tá aqui, Pierre Rupretti, todo mundo aqui nos comentários, Júnia Paixão, Fabiana, gente, muito obrigado. Dorit está assistindo. Parou tudo. Deixa eu arrumar roupa. Peraí. Eu não tenho roupa para assistir para Dorit. E a Serena está assistindo, Serena está assistindo. Do nosso grupo, a maravilhosa filha do Luiz Fernando Pitato, que é o... Todos apaixonados. A Lula Ribeiro está mandando um beijo também. Lula Ribeiro. Lula está aqui, Lula lá em Tornado, lá no Retiro das Pedras. Ele é Sueli Machado, querida. Está mandando beijo. Marcos Beijo, Caldeira Lula. pergunta. Não vou fazer essa pergunta, não, Marcos. De jeito nenhum. Léo Cunha, Leandro Oliveira, Dino Sávio, Zé Ronaldo, querido. Nádia Batela do Cristiano Saldanha, da Vale, muito obrigado. Tá bom. Ô, Tony, agora a pergunta é para você de novo.
Vamos largar um espacinho para você falar só sobre o Dom? Tá todo mundo adorando o Dom. Tá bom, e vou ter que começar a falar do Dom mais uma vez elogiando a Malu. Ah, amor, Não, desculpa. vou ficar vermelha daqui a Não, pouco. porque a história do Dom é interessante, eu vou resumir aqui porque ela é muito longa, mas enfim, o Breno Silveira, que é o diretor da série também, que está fazendo tanto sucesso, há mais de 10 anos atrás, né, ele me ligou que estava com um projeto de fazer um filme sobre a história do Pedro Dom, esse assaltante de residências que viveu aqui no Rio e, enfim, ficou muito conhecido ali no começo dos anos 2000. E ele já estava em contato com o Vitor, que é o pai do Pedro Dom, que é um ex-policial que contou toda essa história para mim e para o Breno. E o Vitor queria que eu escrevesse a história. O Breno me convidou para fazer um roteiro do que seria um filme. E a gente trabalhou, ficamos um tempo ali, eu escutando toda a história do Vitor, a história do Pedro. Mas aí, por uma questão naquele tempo, a lei era diferente, né? Então um parente podia eventualmente impedir a feitura do filme, e tinha umas questões lá da mãe do Pedro que não concordava, enfim, aí o filme não foi para frente. E eu guardei as minhas anotações e a vida seguiu. Aí passaram alguns anos assim, e o Vitor começou a me ligar de novo. Tony, você tem que escrever a história do meu filho. E eu não estava fazendo outras coisas, não estava com cabeça para aquilo. Eu cheguei até a pensar em outras pessoas, a indicar ele para outros escritores. Achei que um viés assim mais jornalístico daria mais certo e tal. E estava assim já ensaiando mesmo para dizer, Vitor, eu não vou conseguir, não tenho tempo, não tenho cabeça para fazer esse livro. E um dia a Malu estava fazendo uma arrumação, ela gosta muito de arrumar a casa assim, organizar as coisas, e ela achou numa gaveta essas anotações para o roteiro desse filme que não aconteceu. E me mostrou, me deu, falou, olha aqui, que legal. Quando eu olhei ali, eu vi que tinha material para um romance. Daí eu liguei para o Vitor e falei, Vitor, eu vou escrever a história, então, já que você quer, mas eu vou fazer um romance, é uma história da minha imaginação, baseada na história real, e vou fazer do meu jeito. Ele falou, faça como você quiser, essa história tem que ser contada. E aí eu realmente me motivei demais para essa história que é muito interessante do pai ex-policial que não consegue fazer o filho deixar de trilhar o caminho do vício na cocaína e depois do crime, assaltando casas e tal, e ele vai lutando para salvar o filho e não consegue. Então é uma tragédia mesmo clássica, assim, essa luta do pai e do filho contra um destino que é inexorável, assim. E eu gostei muito de ter escrito o livro. Eu mostrei para o Vitor logo que o livro ficou pronto, antes de mandar para a editora, e ele ficou muito emocionado, chorou. Uma pena que ele tenha morrido antes de assistir a série, que está um escândalo, muito, muito legal, muito bem produzida. Então, é um livro que tem me dado muita satisfação. E foi legal que, desses 10 romances que eu já escrevi, pela primeira vez eu trabalhei com uma história real. Foi uma experiência muito interessante. Outros livros que viraram filme. Eu tive o Bellini e a Esfinge, o primeiro. E o Belino e o Demônio E o também. Belinho Demônio. O Belinho Demônio. Vendidos? Você me falou isso uma vez? O Dodô pensou em Eu já tive algumas filmar. propostas de fazer o BR-163. E Mas Os Insones virou peça, dirigido pela Érica Mader, né? Minha sobrinha. sobrinha, que é atriz, também escreve, compõe, uma menina muito talentosa, fez uma versão no teatro para Os Insones, que ficou bem legal. Mas é isso, né? Eu acho muito legal quando um livro vira um filme, uma peça, é um jeito interessante de você ver aquilo que você escreveu vivido pelos atores, é uma emoção muito grande. A Malu participou do elenco do Bellini e a Esfinge, fez a prostituta Fátima. Tem mais Eu gente aqui, amava o ó, livro, gente. O Zé Medeiros, lá da China, tá aqui mandando conversa maravilhosa. Zé Medeiros, que está no nosso grupo. Conversa maravilhosa, apaixonante. Por 6 horas, lá é 6 horas da manhã. Caramba! Parabéns, Afonso. Obrigada. Antônio Grassi, não sei se você conhece ele, Malu, o tal de Grassi, sabe que eu tenho uma história do Grassi com a literatura comigo para contar. Oba! Que Então vamos. A minha maior paixão da vida, né? Das minhas maiores paixões, mas eu acho que é dos caras que eu mais li, que é o Nelson Rodrigues. Quando a companhia estava relançando a obra do Nelson Rodrigues, e aí teve a biografia do Rui Castro, da vida dele,
eu estava já apaixonada, assim, eu andava com o Óbvio Lulante, o livro de crônicas dele, debaixo do braço, ficava lendo como se fossem piadas. Acabei invocando ele mesmo, porque o Grassi me deu o teatro completo, uma vez de aniversário, e eu li de enfiada, assim, eu fiz uma viagem e fiquei lendo direto. Eu nunca tinha lido o Nelson, assim, a dramaturgia do Nelson, o que era um absurdo. E aí eu fiquei pirada, aí li tudo ali que a companhia estava relançando, A Vida Como Ela É e tal, e daí fui chamada para fazer Vestido de Noiva, já não fazia teatro há séculos, como agora também, mas foi irrecusável o convite, porque realmente a Laíde, Vestido de Noiva, tudo aquilo, aquele universo foi demais e muito por causa do Grassi. Então, E devo ao Grassi essa. você fez também o Boca de Ouro no cinema agora. O Boca de Ouro agora, há pouco A tempo. Vida Como Ela É A na Vida Como televisão. Ela É na televisão. É uma paixão, realmente, ele na minha vida. E assim como a Clarice Lispector, que eu nunca fiz nada dela, mas acho que um dia eu vou fazer de tanto que amo alguma coisa, algum dia eu vou ter que fazer dela, porque sou O muito próximo apaixonada. livro que o Grassi te der, você não leia, por favor. Mas olha aqui, só uma coisa do Dom. Juro que não é porque é o último livro, não. Eu acho o Dom realmente o melhor livro do Tony, e eu disse isso a ele a primeira vez que eu li. É um livro que é muito forte, muito pesado. Toda pessoa que tem filhos assim nessa idade, quando lê, ou mesmo em outras idades, fica muito tocado, assim, se sentindo muito ligada àquela emoção do pai que tenta impedir que o filho vá para o mau caminho, né? E nossa, eu fiquei muito mexida quando vi, e também estou impressionadíssima com a série, assim, com o nível de produção, o elenco maravilhoso, a gente está apaixonado, assim. E o meu filho, João, está começando agora a carreira de ator, fez uma participação e fez teste, passou no teste e fez lá uma participação que é muito breve, mas que já deu aquele gostinho para a gente aqui em casa. Foi muita emoção a gente ter visto ele na série, eu fiquei muito orgulhosa. Lívia Garcia Rosa, salve casal, estou animado para ler o Dom. Um abraço carinhoso para você, Lívia, que é querida. Beijo, Lívia. Maravilhosa. O Graça está em Lisboa, está dizendo que lá já são 11h30. Bota a Antônia para dormir, Graça. Valeu, Graci. Graça já deve estar degustando um vinho ali, né? Tranquilamente. Desagradável, né? Não, mas ele está de quarentena, 14 dias dentro de casa. Você sabe que foi muito para ele. oportuna você falar da Lívia, porque é inevitável a gente lembrar do Luiz Alfredo Garcia Rosa, da importância que ele tem também como um autor policial. Sempre foi um homem também tão carinhoso comigo. Eu nunca esqueço que eu estava lançando, acho que não sei que livro. Acho que era o primeiro. A gente teve alguns encontros com um casal aqui, tão legal. Eu não conhecia o Luiz Alfredo, ele estava na fila ali dos autógrafos, aqui numa livraria, acho que aqui no Leblon, em Ipanema. Daí ele chegou, falou: meu nome é Luiz Alfredo Garcia Rosa, eu também estou escrevendo um livro policial. Eu falei: é mesmo? Tal. Aí ficamos amigos, assim, vieram aqui comer uma vez aqui em casa, encontrei com ele várias vezes em eventos literários, e ele, estou escrevendo um livro, é ótimo, né? O cara é um mestre da literatura policial brasileira, e é muito bom lembrar dele sempre. Eu acho assim, outro dia eu fiz aqui, né, Afonso, com você, sempre um papo com o Marçal Aquino, e eu vejo essa literatura policial brasileira muito fortalecida, assim, esse último livro do Bonassi também, que eu acabei de receber hoje aqui, autografado. Eu acho que a gente tem, até por esse país tão violento, né, e tão cheio de crimes que a gente vive, a gente tem que fazer uma literatura à altura desse desafio, né, que é tentar entender e expressar esse país tão maluco, né? Então fica aqui a lembrança também do Garcia Rosa, esse grande escritor. Oi. Você tem uma história com Drummond familiar, né? Conta pra gente. Então, quando eu soube que a gente ia fazer, que você ia estar aí em Tabira, que a gente entrou em contato, eu lembrei de uma coisa, do porquê também, assim, além dele ser quem ele é, o poeta que ele é, eu lembrei de uma história muito legal familiar, porque eu tinha uma tia-avó que era uma figura, assim, fantástica, todo mundo da família era apaixonado por ela, uma mulher realmente, assim, que eu sentia quando pequena, quando ela chegava, assim, que ela era uma figura diferente, muito carismática, engraçada, inteligente. Quando ela ia lá em casa era muito legal. E aí eu lembrei que uma vez a gente ficou muito assim pirado, porque alguém acordou e viu que o Drummond tinha escrito uma daquelas crônicas que ele escrevia, acho que no Jornal do Brasil, né?
ele escreveu uma crônica sobre ela, Graciema Fazendeira. E aí eu não sabia se eu tinha essa crônica e fui procurar num e-mail que eu pedi para o meu primo Marcos, neto dela, e aí eu achei aqui. Eu Ela não vou morava ler. em Itatiaia, né? Itatiaia, que é a terra lá da minha mãe, do meu avô, pai da minha mãe. Do que, Malu? Dela, da figura dela. Só que eu não vou ler a crônica jamais aqui, não vou alugar todo mundo, mas eu achei muito legal o comecinho, que nem está falando dela especificamente, que ele fala assim, pegaria bem, ele, né, o Drummond falando, pegaria bem uma reportagem sobre o que fazem as mulheres brasileiras em seus diferentes tipos de vida. A dona de casa, a burocrata, a médica, a operária, a engenheira, a cientista, a faxineira e tantas outras, meu Deus, que não chegaria a este espaço para enumerá-las, sem esquecer a mulher society. Uma representante de cada atividade diria como é a sua vida, como desejaria que fosse, o que concluiu da máquina do mundo numa experiência de todos os dias. E por aí vai, e aí ele fala dela de um jeito mais maravilhoso do mundo, porque chamou a atenção dele. Penso nisso ao ler a entrevista que uma fazendeira de Resende, no estado do Rio de Janeiro, concedeu aos redatores do Pé da Serra e tal. Aí ele conta dela menina, dela contando dela menina lá, conta dela aos 80 anos, como é que ela tinha ficado. Olha, quando a gente leu isso, a gente falou, cara, que coisa linda, o Drummond escrevendo da tia Graciema, imortalizou realmente, assim. Realizou, Então, depois eu mando para vocês lá no grupo, porque é quero. muito fofa essa crônica, muito linda, Legal, e a gente legal. ficava muito feliz, claro. Mas, Malu, voltando a essa coisa do editor aí que o Tony falou, de fato, você, quando recebe um texto para trabalhar, funciona, é claro, o mecanismo da atriz que tem ali o texto pronto, mas me interessa saber como é que funciona em você essa capacidade de analisar, interpretar o texto com a leitura que você faz dele. Ai, é difícil responder isso. Eu acho que eu tenho meio uma fama, assim, de querer ficar mexendo no texto e tal, porque realmente desde pequena, assim, eu tenho uma atenção muito voltada para roteiro. E quando eu quis me tornar atriz, e foi a primeira coisa que me veio na cabeça, realmente era a vontade ali de subir no palco que nem aquelas pessoas que estavam ali, de falar aquelas coisas, e de levar aquelas belezas para as pessoas. Mas depois, com o passar dos anos, eu fui me dando conta de que talvez, se houvesse alguma pessoa ligada às artes na minha família, talvez a pessoa tivesse se dado conta, porque eu me lembro de ver filmes com meu pai e ficar meio adivinhando o que vai acontecer. Eu tenho uma atenção muito voltada para roteiro também, sempre tive. Então, claro, tive a felicidade de na televisão trabalhar, que eu considero assim o maior novelista brasileiro, que é o Gilberto Braga, e eu já gostava muito do texto dele, mesmo antes de ter interpretado alguma personagem dele. Ele de alguma forma, dentro da minha cabeça, ele tem muito a ver com o Nelson Rodrigues, assim, essa capacidade de conhecer essa classe média carioca e brasileira e, e conseguir colocar isso de uma forma que o Nelson fala muito isso, ele fala assim, só Deus sabe o trabalho que me dá empobrecer meus diálogos, quer dizer, tornar o diálogo não literário, né? Não parecendo que é duro, que a gente fala, né? E fazer o diálogo caber na boca e ser verdadeiro. E ele sempre me chamou muita atenção, o Gilberto, assim como também muito nova, eu percebia muito já, assim, eu tinha bastante espírito crítico, eu via, por exemplo, uma novela como o Rebu, do Braulio Pedroso, eu percebia que ali tinha uma coisa muito original e uma ousadia, ou, sei lá, Saramandaia, do Dias Gomes, mas eu era pirada também com a Janete Claire, minha primeira novela foi dela, achava ela fantástica também, e o Gilberto começou também com ela, e eu não fazia muito essa distinção, sabe, da grande literatura e das novelas. Depois, sim, eu li tanta novela, que por isso que o Tony ficou falando que eu estava relendo os clássicos, não, estava lendo pela primeira vez, ele que devia estar relendo, porque eu passei muito tempo só decorando capítulos de novela, então eu tinha uma dívida ali, vontade de ler muitos livros que eu não tinha lido. Mas, de fato, o Gilberto Braga, assim, era fantástico. E o texto dele sempre muito bom, muito sofisticado, eu achava. Mas, claro, escrevendo novela, as pessoas escrevem com muita pressa, né? É muito trabalho, é muito para a gente decorar também.
Então, eu fui pegando um hábito assim, mas sempre boba, pedindo para. Tem muito ator que mexe no texto e nem avisa, só mexe e tchau. Mas eu tenho tanto respeito pela obra que eu fico assim, para mexer, eu fico meio realmente pedindo, não, posso mexer aqui numa vírgula, às vezes mudar de lugar e tal, tirar essa palavrinha, botar aqui e tal. Aí fiquei meio, eu acho meio conhecida como uma pessoa que gosta de Eu tenho, roteiro um pouco Tony, demais. eu tenho boas histórias da Malu, assim, fala aí, nesse. conta aí, Tony. Eu nunca esqueço uma vez, não sei que novela que ela estava fazendo, a gente foi num jantar na casa do Gilberto Braga, ele dava uns jantares muito legais, com pessoas muito interessantes. E aí, depois do jantar, as pessoas estavam bebendo, conversando, de repente, a Malu e o Gilberto tinham sumido. Assim, eu fui andando, eles têm um apartamento muito bonito aqui no Arpoador, e de repente a Malu estava lá no escritório do Gilberto, o Gilberto sentado, datilografando assim, no computador, e a Malu dando a fala para ele. Não, ele estava me sacaneando, com certeza. Estava querendo tirar uma onda da minha cara. Mas, bom. Não, mas só uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho muito legal. Eu acho que os teledramaturgos são um pouco subestimados, sabe? A gente sempre fala de romancistas, dramaturgos, poetas, e a gente não cita, em geral, os teledramaturgos. Eles têm uma obra muito importante no Brasil. A Malu citou aqui Dias Gomes, Janete Claire, Braulio Pedroso, Cassiano, né? O Cassiano é uma paixão na minha vida Gilberto também. Braga, os mais recentes também, como é que é o nome dele que fez o Avenida Brasil? João Emanuel. João Emanuel. Então, é muito importante a gente também valorizar o trabalho desses escritores que são muito importantes, inclusive porque as pessoas consomem a obra deles, muita gente, né? Muito mais do que nós, às vezes, que, né, suamos para ter 3.000 cópias exemplares de um livro vendido. Os textos deles são fruídos por milhões de pessoas. Então, eu acho isso muito legal. Não fala isso não, que a gente preenche o branco aqui rapidinho. A última coisa que eu esperava nessa conversa é um branco. Feliz Ano Velho também é um livro muito importante na minha vida. Eu li antes de ser convidada, para fazer o filme, graças, me caiu nas mãos, porque estava um sucesso absoluto, né? Foi um fenômeno, né? Aquele livro do Marcelo. Eu fiquei louca com aquele livro. Eu acho que eu nunca tinha lido nada que falasse tanto assim a minha geração, o que eu estava vivendo. Eu juro, se tem uma coisa que algumas pessoas já me falaram isso que acontece nessa profissão nossa, de você realmente invocar um personagem. Assim, eu me imaginava sendo aquela personagem e tal. Quando eu fui chamada para fazer o filme, e as duas personagens, Ana e Ângela, eu não acreditei que, no fundo, era o feminino ali na vida do personagem. Fiquei louca, assim. E aí conheci o Marcelo, né? E toda aquela história. Nossa, foi muito legal. Assim, o Feliz Ano Velho na minha vida foi especial. Assim como o da Dema Mata também, do Vinícius Viana. Para mim, na época, também foi uma coisa bem forte. Então, a literatura estava sempre meio que... Ou ela estava prenunciando alguma coisa da minha de trabalho como atriz, ou eu me envolvia com o trabalho, daí queria mergulhar naquele universo e daí ia embora ali em algum autor. Sei lá, uma vez eu fui chamada para fazer uma coisa do Essa de Queiroz, não pude fazer, e aí enlouqueci com o Primo Basílio, os Maias. Aí quando fizeram os Maias, aí sim, os Maias eu reli e amo. Posto tudo isso que a Malu falou sobre o livro, como é que você tem coragem de entregar um original para ela? Você não sabe as coisas que eu passo. Você sabe que o William... A gente tem umas coisinhas... É uma fase que a gente fica meio dando uma estranhadinha quando ele me mostra, porque eu sou muito sincerinha. Eu falo, mas por que você me mostra, pô? É para eu falar, para concordar? Olha só, o William Faulkner, o grande escritor americano, ele dizia que os escritores são predadores. Não conte uma história perto do escritor, porque ele vai usá-la algum dia. Exatamente. Então, esse momento, a Malu tem razão. Quando eu vou... Eu sigo os conselhos do Rubem Fonseca, né? Enquanto eu estou trabalhando no manuscrito, ele fala: não mostra para ninguém, não fala sobre esse livro com ninguém, que isso dá azar, isso desanda a receita. Então, eu fico quieto aqui. Mas, quando eu acho que está na hora de sair, né? Que
preciso de uma leitura crítica, aí eu mostro para a Malu. Mas aí é um momento difícil na nossa relação, porque a Malu ela é muito ligada, é uma excelente editora, e ela começa a falar, não, mas isso aqui sou eu, ela fala. Você está entregando uma coisa nossa, da nossa intimidade? Não, Malu, isso não é você, é o personagem. Isso é um problemão, realmente. E tem outras Chato coisas ser também. casada com um escritor nessa hora. Com um cronista, então, é pior ainda. Cruzes, ainda bem que acabou essa fase. Não, e aí teve uma época que a Malu estava lendo... Gaivota, do Ela Tchekhov. estava lendo a Gaivota do Isso me Tchekhov, deixa com ódio mesmo. e ela estava preparando um trabalho, um roteiro dela. Não, eu estava dirigindo o Contratempo, que era um documentário de jovens músicos de música clássica aqui das comunidades do Rio. A minha enteada, Nina, também trabalhava comigo, era assistente de direção. O filme eu dirigi com a Mini Kert. A gente vivia nas favelas e tal aqui do Rio e voltávamos muito impressionadas com as histórias dos meninos e tal. E, ao mesmo tempo, eu não me lembro porque eu estava lendo a Gaivota. E aí eu ficava... Pô, você tem que ler a Gaivota e contando as histórias dos meninos, e contando e lendo a Gaivota. Bom. E aí eu aqui, quieto, no meu escritório, aqui trabalhando, de repente eu apareço com um livro, que é Os Insones, que é um romance que se passa numa comunidade aqui da Rocinha. Eu nunca fui na favela, mas eu peguei todas as informações que a Malu me passou e... Aí tudo bem, até aí tudo ótimo. O problema é que eu falei para ele que eu queria usar a Gaivota num roteiro que eu queria escrever de cinema, ele roubou minha ideia dentro de casa. Eu falei, vai. E lá na comunidade tinha um grupo de teatro que fazia uma montagem da Gaivota. Ela falou, cara, você roubou tudo. Porra! Aí eu não falo mais nada para você, não te conto mais nada. Aí eu contei para ela que tem aquele casal famoso, que é o Dashiell Hammett, escritor, e a Lillian Hellman, né, que era escritora, que contam também que ele roubava muitas ideias. A diferença é que ela escrevia, né? Eu fico só falando e ele escrevendo, né? Ele manda lá, ela escreve e eu falando. Aí eu vou fazer um filme, vou fazer um roteiro e tal. A amiga minha mandou uma maravilhosa. Engraçado. Malu parece tão mansa, mas como escreveu ali Clarice Lispector, a função de viver dela é feroz. Ela está atenta a tudo. Perfeito. Não, eu me identifico com muito uma coisa da Clarice que ela fala, com várias coisas, mas uma eu me identifico muito, porque parece que eu estou toda falante, que eu sou, né, desinibida, mas eu sou tímida, ousada. Eu fico com maior vergonha, assim, de repente eu saio falando, sabe? Dou uma pirada. Mas, ô Tony, continua. Nós interrompemos, quer dizer, alguém interrompeu, sabe? Vou contar quem é, né? Sobre essa coisa de repassar os originais. Que hora que você passa tudo para Malu? Olha, é muito difícil, todo mundo, né, que escreve sabe como é difícil a gente saber a hora em que... Eu não digo nem que terminou o livro, mas saber a hora em que é preciso que esse livro seja lido por outras pessoas, que ele volte para você com essa leitura crítica. Eu acredito muito no trabalho do editor, nos leitores críticos. Eu tenho um amigo que é o maravilhoso escritor Reinaldo Moraes, né? Ele sempre também, depois da Malu, geralmente eu mando para ele porque ele é um excelente também. Porque ele é marido da Marta também, foi aí que tudo começou, né? Que foi tua editora. Exatamente, foi minha editora por muitos anos na companhia. E ele me confessava que ele tinha o mesmo tipo de problema com a Marta também, com os livros dele, então eu ficava mais tranquilo. Falava, pô, você vai contar isso, não sei o quê. Mas então, quando eu chego uma hora que eu vejo que eu já estou naquele famoso trocando 6 por meia dúzia, já não tenho para onde ir, aí é a hora que eu mostro para a Malu. E realmente a leitura da Malu é sempre muito, muito aguda, muito consciente, assim. Ela realmente tem um talento para ser editora. Eu gosto mesmo, eu não vou disfarçar, é um trabalho que eu gostaria de fazer. Mas porque... esse ponto me interessa, Malu. A questão do diálogo num texto, principalmente no romance, inclusive menos do que na teledramaturgia. Vocês entenderam? Sim. Não, mas eu te ouvi baixo agora, Afonso. Não, a questão do diálogo no romance é muito mais difícil de ser tratado do que em outras áreas, cinema ou teatro. Você ajuda ele nos diálogos? Não ajudo em nada. Ajuda? Ele escreve... Não. Ele escreve sozinho. Pô. Só mostra quando está pronto. O que eu faço é dar um pitaquinho ou outro, falar uma coisa aqui, outra ali. Esse nome, aqui eu não faria essa piada agora. Sei lá, qualquer coisa assim. Mas nada
tão fundamental assim, não. O livro Não, é não, só ela dele, tá, apenas dele. não, ela está sendo modesta. Ela Não. assim, e sugere coisas assim em diálogo. Você tem razão, Afonso, escrever diálogo é muito difícil, porque o diálogo do livro não é para ser ouvido, é para ser falado, né? É para ser lido. E, Lembrei do livro do Marçal inteirinho aqui agora, né, só nessa conversa. ele Como é não que o usa as aspas, Marçal é um mestre nisso, né? né? Marçal, amo. E, Saudade do Marçal. aliás, assim, a minha grande influência, eu acho, na questão dos diálogos é o Ernest Hemingway, né? O Jardim do Éden, que eu levei lá na praia, né? A primeira vez que a gente foi. O Hemingway era um mestre nos diálogos. Ele tinha, inclusive, ele dizia que ele escrevia as passagens narrativas sentado e escrevia os diálogos em pé, né? Interessante isso. E é muito difícil fazer diálogo, né? E eu acho que a gente precisa de ajuda, assim. Não, o que eu acho que é legal nessa coisa da edição é que eu fico me colocando no lugar do escritor. Eu não acho que a pessoa tenha que dar opinião, dizer assim, gostei, não gostei, ou ai, puxa, adorei. Você quer, quando você escreve alguma coisa, que a pessoa aponte aonde, o que funcionou, de que forma, se aquilo está claro, se não está, se você entendeu o que o cara quis dizer. Não... E aí também, o que eu ficava feliz é que sempre que eu falava alguma coisa um pouquinho mais assim, significativa, digamos assim, uma crítica maior, depois, coincidentemente, a Marta falava também coisas parecidas, então acabava que a gente convencia ele. Ô, Tony, no contrário, você, ao observar o trabalho da Malu, também participou dessa forma? Olha, eu realmente eu sou mais um apreciador do trabalho da Malu. E vou confessar que muitas vezes era difícil para mim assistir certas cenas dela, cenas de amor com outros atores. Inclusive, o seu Juca Kfouri estava me sacaneando no nosso grupo hoje, dizendo que eu sou machista, só para Ele estava brincando, óbvio. Ele estava brincando porque ele é corintiano e eu sou santista. Mas eu quero dizer que não é fácil, não, você assistir a tua namorada, a tua mulher, fazendo cenas de amor, de sexo, de romance, beijando outros atores. Isso foi um aprendizado muito legal para mim. Eu gosto muito de ver o trabalho da Malu, porque quando eu conheci a Malu, eu já era um fã absoluto dela. Eu já era apaixonado por ela, como acho que todo mundo... Para, gente. Não. E quando ela começou, inclusive, vou fazer agora a sessão fofoca. Quando ela começou... Não faz, amor. Não. Quando ela começou a me dar um molezinho, assim, eu não acreditava. Eu resisti à ideia de que a Malu realmente estava correspondendo, porque eu falei, cara, todo mundo gosta dessa mulher, ela vai olhar para mim. Então, foi muito legal isso, porque eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Então, mas essa coisa de realmente, eu acho que atrizes deveriam, se querem assim se relacionar, namorar firme e tal, tem que realmente, aconselho, encontrar homens com zero traço de machismo, de possessividade excessiva, ou de ciúme, porque eu sempre fiquei... Ele está falando isso agora porque é uma graça falar isso, mas eu nunca me preocupei nada. O que o Tony vai achar disso ou não? Nunca me encheu, nunca nada. Assim, sou muito grata a isso, assim, de poder ser quem eu sou, de fazer o que eu quiser fazer, de ter sempre o apoio dele para tudo, o estímulo. Se tem uma coisa assim que eu agradeço na vida, é isso, assim, realmente. E digo mais, eu percebi isso muito de cara, que eu me lembro assim, logo nas primeiras vezes que eu saí, de você elogiando muito a tua mãe, assim, porque ela era uma mulher que viajava, que trabalhava, que se realizava, e você meio quase deixando bem claro, assim, eu gosto, assim, de mulher independente, de mulher livre, muito, assim, eu me lembro claramente de você falando da tua mãe. A gente pediu pro Afonso, não vamos falar de vida pessoal, vamos falar de literatura, e a gente que trouxe o assunto, né? Assunto aqui, ó, mudando de assunto. Malu, agora eu queria saber se você vai dar o salto. Qual é o salto? Qual o salto para onde? Você vai fazer alguma adaptação literária em matéria de roteiros? Você está pensando nisso? Então, eu escrevi um roteiro. Não é assim, eu escrevi um roteiro, eu fiquei afim de escrever um roteiro, escrevi um roteiro. Sabe quando tem uma coisa, bom, aqui só tem escritor e vão entender.
desde que eu fiz o curso de roteiro, lá quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que já tem 26 anos, que eu tenho muita vontade de escrever, e essa história é como se fosse a mesma história que ela já sofreu a ação do tempo, como eu não escrevi, né? Não tinha sentado para escrever. E aí foi passando tempo, e eu sempre trabalhando muito, né? O trabalho como atriz de novela, e principalmente quando você protagoniza, é muito... trabalho 12 trabalhos de Hércules, geral, né? E daí também eu tive muitos problemas de saúde muito sérios, então eu era muito assim, quando eu não estava fazendo novela, eu estava me recuperando de algum desses eventos. Então, quando chegou uma hora da vida, que nem o Tony falou assim, pô, agora eu tenho que escrever, eu falei, cara, é que nem aquela frase que a gente ama, eu e Tony da Gaivota, que o cara fala, eu queria ser um escritor, nem que eu fosse um mau escritor. Eu falei, cara, agora agora eu vou escrever esse roteiro. E encontrei um parceiraço, porque eu tinha dificuldade tenho péssima com tecnologia, como falo, o programa, né, de escrever ali o roteiro. Eu falei, cara, eu não vou conseguir, que eu não vou ter que aprender a mexer nesse... Olha que bobeira, né? Mas eu sempre escrevi muito à mão, depois não entendia a minha letra, um problema. Aí, enfim, sentei e comecei a escrever com esse parceiraço, que é o Guilherme Gonzalez, que era um cara que tinha me chamado para dirigir um curta que ele tinha escrito, ele estava escrevendo também, e a gente deu super certo, escrevi, adorei o roteiro. Chegou uma hora, começou a passar o tempo, e daí a gente mandou o projeto, foi aprovado para captamos um pouquinho, e aí veio esse governo, essa tragédia que a gente está vivendo, e agora, há pouco tempo atrás, eu soube que eles tinham como que paralisado milhões de projetos lá, vários, eu vi uma lista, eu fiquei procurando lá, eu falei, mas a justificativa era que não tinha captado, eu já tinha captado, ou seja, eu estou nessa fase agora de tentar ver como é que fica. Mas eu tenho outras vontades aí também de outros roteiros também, de outros documentários, e com certeza eu vou um pouco para esse caminho também agora, porque é um sonho antigo e a gente tem que realizar esses sonhos, senão viram frustrações, né? Agora eu acho que nós já estamos caminhando para o final, então eu gostaria que vocês falassem um pouco desse ambiente atual, como é que vocês estão vendo o que nós estamos vivendo, começando pelo Tony. Olha, eu acho que a gente vive um momento muito sombrio, né? Esse governo é, em todos os sentidos, assustador, né? Porque ele, além de um governo incompetente, ele tem esse viés autoritário, fascista mesmo, e é um governo que escolhe, especialmente a nós, né? Artistas, a nós que lidamos com a cultura, como vítimas, né? Pessoas a serem um fazer a ser excluído, né? O da cultura, da arte, tudo isso. Mas eu sou um otimista por natureza, eu acredito muito na democracia. Ano que vem a gente tem eleições, eu acho que a gente tem que se unir, né? Eu sempre penso muito isso, eu até converso de vez em quando no nosso grupo aí dos escritores, que é preciso realmente fazer uma frente ampla mesmo, para a gente conseguir realmente recuperar valores que são tão importantes num Brasil, que é esse país tão incrível que a gente sabe que é. Você está aí na casa do Carlos Drummond de Andrade, isso é uma inspiração enorme para a gente realmente ser otimista, ter uma crença que a gente pode mudar essa situação pelo voto, pela conscientização das pessoas. E é muito importante, eu acho, a gente sair desse momento em que a gente tem esse governo de extrema-direita, esse governo insensível, esse governo destrutivo, e a gente tem tanta gente boa no Brasil, tem tantas possibilidades. Estou torcendo para que a gente mude o estado das coisas e logo. Alô? Nossa, fica difícil agora, porque eu, de alguma forma, assinaria embaixo do que o Tony falou. Mas, apesar de muito otimista também, às vezes a gente fica com medo, né? Porque na última eleição também tivemos essa péssima surpresa. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque a força do fanatismo, eu não me lembro, eu acho que eu li, acho que foi alguma coisa que o Contar do Caligares escreveu, que me bateu assim, me assustou, que ele fala que os fanáticos eles têm mais forças
mais força que os racionais, porque que os céticos, que os racionais, que os que duvidam, os que questionam, porque eles são fanáticos, né? Então, essa coisa do que alimenta eles também, esse ressentimento, eles vão com uma força muito grande. Então, a gente tem que escolher muito bem essa estratégia de combater esse fanatismo e saber dominar, escolher que tipo de linguagem a gente vai usar para convencer aqueles que se mostraram arrependidos e que ainda estão um pouco dentro daquele espírito que a gente sabe qual é, de eu não voto na esquerda, ou vai botar de novo quem já estava. Agora, a gente deveria só pensar em uma coisa, tirar esse homem que é o pior presidente de todos os tempos, é uma coisa de terror, que coloca em todas as pastas alguém que age contra aquela pasta, coloca no meio ambiente alguém que odeia o meio ambiente, que vai tentar destruir ONGs, queimar florestas, coloca nos direitos humanos aquela figura, entendeu? E coloca nas relações exteriores um cara que coloca o Brasil como pária no mundo, e na educação. É assustador, assim, é inacreditável. Então, eu também, assim como o Tony, acredito na democracia, acho que a gente vai encontrar uma saída aí, mas eu acho que a gente tem que ficar muito ligado assim, em como trabalhar essa oposição a esse governo, porque o monstro é de várias cabeças, assim. Então tem um monte de coisa que eu esqueci que agora eu tenho que falar. Primeiro, vocês ficam aí, não saiam não, tá? Primeiro, agradecer imensamente ao trabalho do Sérgio Ramos, que fez o trabalho de Libras hoje, a tradução. Sérgio, muito obrigado. Como a gente sempre faz, escreve para nós Tony Bellotto e depois Malu Mader. Primeiro Tony. Eu não estou vendo ele, meu Deus do céu. O intérprete de Libras, Sérgio Ramos, mostra o nome de Tony Bellotto através da datilologia. Malu já falou? Não, foi o Agora Tony. Malu. O intérprete Sérgio mostra o nome de Malu Mader através da datilologia. Bonitinha, Malu. Obrigado, Malu Sérgio. até no Libras, muito ela obrigado. Bem, depois dizer que hoje é um dia especial, sempre um papo, inaugurando as ações do FLI Itabira, Festival Literário Internacional de Itabira, faz a doação de 500 livros literários para a Fundação. Não estou te ouvindo mais. Por um motivo de problemas técnicos, o áudio do apresentador Afonso Borges não poderá ser ouvido por alguns instantes. Deu tempo de quê? De você vir aqui? Gente, achei que já tinha acabado. Porque você... Ih, você está ouvindo aqui, eu não estou ouvindo. Não, eu não estou ouvindo mais também. Olha aqui. O que houve? Não sei. Tem duas agora coisinhas aqui que a gente está aparecendo. Mais nada. Não, não mexe. Porque... Tom? Voltou. É que... Tá ouvindo, Tom? Espera. Tá ouvindo agora? Sim. Gente, eu só tenho a agradecer. Foi uma delícia de papo. E como a Malu falou... Como a Malu falou, esta é sempre um papo, Tony e Malu, primeira edição. Vamos fazer outros episódios combinando, porque, por exemplo, faltou a leitura dos poemas de Drummond que a gente combinou. Pois é. Entendeu? Faltou muita coisa. Faltou dramaturgia, faltou tragédia grega. Faltou Hamlet, Macbeth. Tá faltando, então já tá combinado. Segundo semestre a gente faz outro, mais bonito, bem planejado. A gente faz... a Malu, vamos fazer roteiro.
Opa, vamos. E vamos aí em Itabira, né? Sem dúvida, assim que possível, vocês estão convidadíssimos para vir aqui em Itabira com a gente. Nós vamos encerrar com o institucional do Instituto Cultural Vale, não sem antes agradecer essa noite deliciosa que vocês proporcionaram para mim e certamente para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Afonso. Obrigada a todos aí que assistiram. Fica aí, viu? Eu que agradeço. Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres do interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.